Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dayana Lourdes, eu sou a monitora da disciplina de Circuitos Elétricos 1 e nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões a respeito do assunto métodos de análise de circuitos. Especificamente, então, nós vamos ver questões utilizando a análise nodal e a análise de malhas. Nós vamos resolver as questões 3.11, 3.12, 3.23, 3.56 e 3.61 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, com os autores Alexandre e Sádico. A primeira questão pede o seguinte, a 3.11. Determine VO e a potência dissipada em todos os resistores da figura. Nessa questão aqui, como pede para a gente determinar uma tensão, e se vocês observarem aí temos duas fontes de tensões, as quais a gente já pode aí intitular, né, tensões nodais, e obter mais facilmente essas tensões, vamos utilizar então a análise nodal. E o que é que a gente faz para utilizar a análise nodal? Primeiro a gente define as tensões nodais, né? Então vamos definir essas tensões nos nós, como V1 e V2, e a VO já está definida, né? Sendo assim, observem que as tensões nodais V1 e V2 já estão explícitas para a gente, que são as tensões da fonte, né? Porque estão ligadas do nó ao GND. Então, V1 vai ser 60 e V2 vai ser menos 24 volts. E VO, a gente pode determinar uma expressão para essa tensão. A gente poderia determinar ela tanto fazendo a LKC, como vocês já viram, né? Estudando o método, a análise nodal, quanto por dispersão. Lembrando que, para quem ainda não viu essa parte, né? Fazer a equação da tensão nodal por dispersão é equivalente a aplicar a LKC. Só que aí a expressão, ela nem sempre vai poder ser utilizada, né? Ela é menos geral que a aplicação da LKC, já que é de onde o método surgiu. E, além disso, nos casos em que ela puder ser aplicável, ela vai fornecer a expressão de uma forma mais explícita, com as tensões de forma mais explícita, sabe? Sendo multiplicada por algum coeficiente. E qual coeficiente vai ser esse? Vai ser o inverso da condutância, ou seja, a gente vai pegar, aliás, o inverso da resistência, ou seja, a gente vai pegar as condutâncias e multiplicar pelas tensões nodais. Sendo assim, vamos fazer então por dispersão para a tensão nodal VO. E como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai analisar qual condutância está conectada, né, entre a tensão nodal que a gente quer encontrar, a expressão, e a primeira tensão nodal, V1. Observem que vai ser 1 sobre 12, a primeira condutância. E algo a se destacar quando vocês fizerem as expressões por dispersão é que a tensão nodal que você estiver analisando fica positiva e as outras vão ficar negativas, ou seja, por isso que tem esse menos aí fora da condutância, porque é como se fosse um menos da expressão, ou seja, menos a condutância entre o nó VO e V1, então vai ser 1 sobre 12. Mais, que é a tensão agora que a gente está analisando, todas as condutâncias que estão conectadas à tensão nodal VO. Então, vai ser 1 sobre 12, 1 sobre 12 e 1 sobre 6. Menos, porque não é a tensão que a gente está analisando, V2, né? Multiplicada pela condutância que está conectada entre VO e V2, que é 1 sobre 6. Fazendo isso, então, a gente pode substituir agora V1 e V2 e a nossa única incógnita vai ser o VO. Então, a gente substitui e calcula o VO, que vai ser igual, portanto, a 3 volts. Tendo essas três tensões nodais, então, a gente pode calcular as potências dissipadas em cada um dos resistores. Então, no primeiro resistor aí de 12 ohms, que está entre a tensão nodal V1 e VO, só basta a gente utilizar aquela relação de potência, tensão ao quadrado dividido por resistência. E aí, qual é a tensão que está sobre essa resistência? V1 menos VO, então só basta subtrair esses valores, né? Elevar ao quadrado e dividir por 12, que é o valor da resistência. Então, vai ser 293,9 watts. No segundo, temos que a resistência de 12 ohms está com tensão sobre ele VO, então vai ser VO ao quadrado dividido por 12, que vai ser igual, então, a 750 miliwatts. E, por fim, a de 6 ohms vai ser VO menos V2 e eleva-se ao quadrado e divide por 6. Desculpa, gente, teve um errinho aí, mas é VO menos V2 ao quadrado dividido por 6,
Então, fazendo essa subtração e essa divisão, vai ser igual a 121,5 watts. A nossa próxima questão é a 3.12. Ela diz o seguinte: usando a análise nodal, determine VO no circuito da figura 3.61. Então, mais uma vez, o primeiro passo é definir as tensões nodais. Então, vamos colocar aí, né? O V1, o V2 e o V3. Notem, então, que explicitamente nós já vamos ter aí algumas tensões dadas somente pela configuração do circuito, como, por exemplo, o V1 vai ser 40 volts, o V3 vai ser esse VO aí que ele solicita pra gente, né? E o V2, e temos ainda uma relação do X, a gente ainda pode relacionar esse X, que temos uma fonte de corrente dependente, com uma tensão nodal. Observem que o X, ela passa no ramo da tensão V2. Então, a gente pode relacionar ela a partir do cálculo da corrente sobre esse ramo, que seria tensão sobre resistência, né? V2 sobre 20. A partir disso, e já sabendo que a gente já tem o V1, né? A gente pode determinar, então, as equações para as tensões nodais, V2 e V3. E a gente pode fazer aqui essas equações por dispersão, já que não tem nada que limite, né? Uma coisa que poderia limitar, por exemplo, seria ter uma fonte de tensão entre duas tensões nodais. Isso aí já dificultaria um pouco utilizar a dispersão, então seria mais indicado você fazer por LKC, né, para não cometer nenhum erro. Então vamos lá, determinar as expressões para o V2 e para o V3. Em V2, vamos lá, a gente vai primeiro pegar a tensão, aliás, a condutância que está entre V1 e V2, lembrando que vai ser menos a condutância multiplicada por V1, e depois mais V2 vezes todas as condutâncias que estão, a soma de todas as condutâncias conectadas ao V2, que nesse caso seria 1 sobre 20, 1 sobre 20 e 1 sobre 10. E depois menos V3 multiplicado pela condutância entre V2 e V3, igualado às fontes de correntes que entram ou saem do nó. Não, igualado às fontes de correntes que entram, menos as fontes de correntes que saem do nó. Observem que no caso de V2, não temos nenhuma fonte de corrente, nem entrando e nem saindo, né? Então, vamos ter essa expressão. Nós podemos simplificar essa expressão e deixar em função de V2 e V3, substituindo V1. Fazendo então a soma aí dessas condutâncias e substituindo V1, nós vamos ter então 2 sobre 20 mais 1 sobre 10 multiplicado por V2, menos 1 sobre 10 vezes V3, igual a 2. Agora, determinando a expressão em V3, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Menos condutâncias entre V1 e V3 multiplicadas por V1. Observem que entre V1 e V3 não vai ter nenhuma condutância direta conectada, né? Então, vai ser 0. Agora, entre V2 e V3, isso com a adição negativa, né? Menos V2 multiplicada por essa condutância, que no caso vai ser 1 sobre 10. E a soma de V3 multiplicado pela soma de todas as condutâncias conectadas a esse nó, que vai ser 1 sobre 10, 1 sobre 20 e 1 sobre 10. Não, aliás, 1 sobre 10 e 1 sobre 10. 1 sobre 20 é só no V2. Igualado à fonte de corrente que está entrando em V3, que nesse caso é 4x. Lembrando que a nossa expressão está em função de tensões. Então, é útil a gente não deixar em função de nenhuma corrente, né? Então, a gente vai pegar lá aquela relação que a gente encontrou para o X e vai substituir. Então, nós vamos ter a expressão de V3 somente em função de tensões. Então, aí, fazendo as manipulações, né? Deixando somente V2 e V3, isolando os valores inteiros, vamos ter, então, menos 1 sobre 10 mais 1 sobre 5 vezes V2, mais 2 sobre 10 vezes V3 igual a 2. Então, agora nós temos duas equações, duas incógnitas, queremos determinar VO, lembrando que V3 equivale a VO, então só basta a gente resolver esse sistema de equações. E aí a gente pode resolver esses sistemas de N formas, né? A gente pode utilizar a regra de Cramer, a gente pode fazer por substituição, por exemplo, isolando V2 em função de V3 e substituindo na outra expressão. A gente também pode separar em matrizes aí esses coeficientes, as incógnitas e os valores aos quais estão igualados e resolver por algum software, como por exemplo MATLAB ou Octave. A gente também pode fazer por programação no Python, por exemplo. Eu optei por fazer no MATLAB, então a primeira coisa que eu fiz foi separar aí os coeficientes, as incógnitas e os valores aos quais estão igualados, né?
Então, eu separei aí, né, em matrizes. Chamei de matriz A matriz dos coeficientes, matriz B, a matriz dos valores aos quais estão igualados, e matriz V, a matriz que tem as incógnitas. Então, para determinar V, basta lembrar aí do que vocês viram em álgebra linear. Se a gente tem uma multiplicação de matrizes A vezes B igual a matriz B, a gente pode aplicar a inversa da matriz A dos dois lados da nossa expressão. Então, a matriz inversa de A multiplicada pela matriz A vai ser equivalente à matriz identidade, multiplicada então pela matriz B, que vai ser igual à matriz inversa de A vezes a matriz B. Então, dessa forma, a gente consegue determinar a matriz B. Só basta a gente calcular a inversa da matriz A e multiplicar pela matriz B. E aí, o software pode fazer isso pela gente. É só a gente colocar lá a matriz A e depois adicionar a matriz B e colocar o seguinte comando: V igual a barra invertida B. Fazendo isso, a gente obtém, então, que V2 vai ser igual a 40 volts, V3 vai ser igual a 60 volts e V1, que a gente já sabia, né, que é 60 volts. Lembrando que V3 é igual a VO, então, VO vai ser igual a 60 volts. A próxima questão é a 3.23. Ela diz o seguinte: use a análise nodal para determinar VO no circuito mostrado na figura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir as tensões nodais, né? Como V1, V2 e V3. Notem agora que a gente vai ter uma fonte de tensão entre duas tensões nodais, e isso caracteriza um supernó. O que isso significa? Que a gente não vai poder simplesmente pegar e escrever uma função somente de V2, ou somente uma equação somente para V3, porque V2 e V3 estão relacionadas. E observem também que V1 vai ser igual à tensão da fonte de tensão, que é 30 volts. V2 vai equivaler a VO, que aí no caso é essa tensão sobre esse resistor de 2 ohms. Sabendo disso, a fonte de tensão lá, que tem 2VO, vai ser igual então a 2V2, né? E o nosso supernó é esse aí que está destacado em vermelho. Essa fonte de tensão que está entre os nós V2 e V3. Então, como eu tinha comentado para vocês, sempre há algumas restrições para aplicar a dispersão quando a gente vai fazer a análise nodal, né? Nesse caso que nós temos um supernó, não é muito indicado você fazer por dispersão, já que você não vai poder escrever uma expressão para V2 nem para V3, porque elas duas estão relacionadas. Então, a melhor forma é utilizar a usual da definição do método, né? Que é pela LKC. Sendo assim, vamos definir as correntes para conseguir definir as correntes que estão entrando e saindo desse supernó. Vamos definir, então, um IA, um IB, um IC e um ID. Sabendo disso, então, vamos definir agora essas correntes em função das nossas tensões, como o método nos orienta. Então, o IA vai ser dado por V1 menos V2 sobre a resistência, que é 1. Notem que V1 é 30 volts e V2 a gente vai deixar ele nessa mesma expressão, né, V2. O IB vai ser V2 sobre 2 ohms. O IC vai ser V2 menos essa tensão aí, essa tensão que relaciona a fonte de tensão. Notem que a gente vai ter a tensão da fonte de tensão somada ao potencial do nó. Ou seja, a gente vai ter 2V2, que é a tensão da fonte da tensão, mais o V3, que é a tensão no nó. Então, nós vamos ter sobre esse ramo aí V2 menos essa soma. Fazendo essa expressão e dividindo pela resistência, né, do ramo, temos então que C vai ser igual a menos V2 menos V3 dividido por 4. E D vai ser V3 dividido por 16. Sabendo já as correntes, podemos definir então uma LKC aí nesse supernó. Em V2 especificamente, vamos ter IA entrando, IB saindo e IC saindo. E fazendo a LKC, então vamos ter IA menos IB menos IC. Substituindo aí as correntes que a gente já conhece, nós vamos ter essa expressão 30 menos V2 sobre 2, menos V2 menos V3 dividido por 4. E essa expressão aí, colocando em função do V2 e V3, vai ser menos 1, menos meio, mais 1/4 vezes V2, mais 1/4 vezes V3 igual a 30. Agora, podemos determinar a expressão no nó V3. Observem que, fazendo um LKC, né, novamente,
temos IC entrando no nó, ID saindo e 3 amperes entrando. Então, vai ser IC menos ID mais 3. Substituindo IC e ID, a expressão vai ser V2 dividido por 4 menos V2 dividido por 2 menos V3 dividido por 4 menos V3 dividido por 16 igual a menos 3. Colocando essas expressões aí em função de V2 e V3, vamos ter então menos meio mais 1/4 vezes V2 mais menos 1/4 menos 1 sobre 16 vezes V3 igual a menos 3. Agora que nós temos duas expressões e duas incógnitas, que são V2 e V3, podemos resolver o sistema. Feito eu havia comentado para vocês, tem N formas de resolver. Mais uma vez eu resolvi pelo software MATLAB. Então eu descrevi as três matrizes, né? A matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas e a matriz dos valores independentes, né? Coloquei aí, defini como a matriz dos coeficientes a matriz dos termos independentes B e a matriz das incógnitas V. Então, fazendo matriz inversa de A vezes matriz inversa de B, a gente consegue determinar a matriz V, né? Colocando isso lá no MATLAB, a matriz A e a matriz B, e colocando V igual a barra invertida. Temos que V2 vai ser igual a 22,33, V3 vai ser igual a menos 6,52, e lembrando que VO equivale a V2, então VO vai ser igual a 22,33. A próxima questão é a 3.56. Ela pede para a gente determinar V1 e V2 no circuito da figura. Agora vamos resolver esse circuito por análise de malhas. Então a primeira coisa a fazer é definir as nossas correntes de malha, né? Vamos definir aí I1, I2 e I3. Mais uma vez, nós podemos também fazer esse método por dispersão, que vai ser equivalente também a fazer por alicate, né? Sabemos que o método de análise de malhas, em resumo, ele consiste na aplicação de alicates, e você vai fazer essa alicate deixando em função das correntes. Nesse caso, a análise por dispersão não vai ser multiplicada pela condutância, vai ser multiplicada pela resistência, mas a gente vai seguir a mesma ideia. A corrente que a gente está analisando fica positiva, as outras correntes ficam negativas, e vai ser igualada às fontes de tensão que têm a mesma orientação da corrente, menos as fontes de tensão que têm orientação contrária da corrente. Sendo assim, vamos definir as expressões para o I1, o I2 e o I3. Então, no I1, nós estamos analisando a malha do I1, então ele fica positivo, multiplicado por todas as resistências que estão, que compartilham dessa corrente, que são essas duas resistências aí de 2 ohms. Isso subtraído pela corrente I2, multiplicada pelas resistências que compartilham a corrente, que estão entre a corrente I1 e a I2, menos a I3 multiplicada pela resistência que compartilha I1 e I3, que também é 2, igualada à fonte de tensão que está na orientação, menos a fonte de tensão que está em orientação contrária. Observem que essa fonte de tensão de 12 volts, ela possui a mesma orientação que a corrente I1, então por isso ela vai ficar igual a 12. Para o I2, nós vamos ter a análise similar. Então, vai ser menos 1 multiplicada pela resistência que está entre menos I1 multiplicada pela resistência que está entre I1 e I2, que vai ser a de 2, mais todas as resistências que são percorridas pela corrente I2, que vai ser essas três resistências aí de 2 ohms nessa parte de cima do circuito, menos I3 vezes a resistência que está sendo compartilhada por I2 e I3, igual às fontes de tensão, que nesse caso são nulas. E por fim, a expressão para I3, menos a resistência que está sendo compartilhada por I1 e I3, que vai ser uma de 2, menos a que está sendo compartilhada por I2 e I3, que também vai ser uma de 2, mais todas as resistências que estão sendo percorridas pela corrente I3, que vão ser 3 resistências de 2 ohms, mais a direita do circuito. Isso igualado a zero porque não está conectado nenhuma fonte de tensão. Fazendo isso, então, nós vamos ter 3 equações, 3 incógnitas. Então, nós podemos resolver esses sistemas de N formas mais uma vez, né? Outra vez, optei por resolver pelo software MATLAB. Então, só basta escrever as 3 matrizes das incógnitas, dos coeficientes e dos termos independentes, e colocar tudo isso lá no MATLAB. Tem a matriz A, a matriz B e a matriz I. Então, colocando I como a matriz A,
barra invertida B, nós vamos obter que I1 vai ser igual a 6 amperes, I2 igual a 3 amperes e 3 igual a 3 amperes novamente. Então, para determinar V1 e V2, basta a gente aplicar a lei de Ohm sobre as resistências, né? Utilizando a conversão passiva, notem que a corrente 2 está entrando no terminal positivo de V1. Então, vai ser 2 vezes I3, que vai ser 2 vezes I2, que vai ser igual a 6 volts. E V2 também, notem agora que I3, eu coloquei aqui, mas está faltando o sinal. Notem que, se a gente utilizar a conversão passiva, o I3 ele está entrando pelo terminal negativo do I2, então seria menos 2 vezes I3, então seria nesse caso menos 6 volts, não 6, tá, gente? É isso. Próxima questão é a 3.61. Ela pede para a gente calcular o ganho de corrente IO por IS no circuito dessa figura. Observe então que a gente tem fonte de corrente, fonte de tensões dependentes e temos aí essas associações. Para a gente determinar esse ganho de corrente, então a gente precisa relacionar IS e IO de alguma forma. Uma forma que a gente pode tentar é fazer essa relação a partir do VO, porque se vocês observarem, a gente consegue deixar o IS em função do VO e também consegue deixar o IO em função do VO, já que, tipo, dentro de malhas próximas a essas correntes tem tensões definidas como VO. Então, primeiro vamos ver o IS. A gente pode fazer uma LKC nesse nó A. Então, a gente define IS como entrando e as correntes que estão saindo como VO sobre 30 e VAB sobre 20. E VAB vai ser a tensão no nó A menos a tensão no nó B. A tensão no nó A é o VO e a tensão no nó B é menos 5 VO. Porque observem que nesse caso a orientação aí da fonte de tensão está invertida, por isso que fica menos 5 VO. Fazendo essa soma, né, desse VAB, temos que IS vai ser igual a VO sobre 30 mais 6 VO sobre 20. Resolvendo aí essa expressão e deixando essa relação mais simplificada, vamos ter que 600 dividido por 200 multiplicado por IS é igual a VO. E agora nós precisamos determinar uma expressão que relacione IO e VO. Isso a gente pode fazer a partir de uma LKT nessa malha em que tem essa fonte dependente de tensão. Fazendo isso, temos então que menos 5 VO, que é essa tensão aí no nó B, vai ser igual à tensão aí no outro ramo, que vai ser 10 vezes IO mais 40 vezes IO, já que são resistores em série. Fazendo isso, então, e isolando o VO para que a gente consiga substituir na outra expressão, vamos ter que, substituindo lá o VO que a gente já tinha, né? No caso, eu simplifiquei 600 dividido por 200 por 6 sobre 2, né? Substituir a expressão, então temos menos 5 vezes 6 sobre 2 vezes IS igual ao IO vezes 10 mais 40. Então, resolvendo essa expressão e isolando o IO sobre o IS, temos que esse ganho de corrente vai ser menos 0,3. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar para esse e-mail aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.